gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no ar. E hoje eu vim aqui responder uma pergunta que vocês me fazem demais mesmo. Toda vez que eu posto algum conteúdo nas minhas redes sociais falando sobre marketing digital ou algum conteúdo que eu faço lá no Instagram da Dom, que pra quem não sabe, sai toda semana várias coisas muito legais lá, domdigital.com.br, vou deixar o Instagram aqui embaixo também. Vocês me perguntam, Dó, como montar uma planilha de conteúdo? Porque eu já falei em vários lugares, falei no e-book, que inclusive se não comprou, compra, que é Produza Conteúdos que Engajam no Instagram. Eu falei em post lá no Instagram também, que geralmente quando eu vou planejar o conteúdo do mês, tanto para as minhas redes sociais como para os meus clientes, eu tenho uma planilha de conteúdo. E aí surgem inúmeras dificuldades em relação a isso. Vou pedir pro meu editor querido botar aqui na tela um exemplo de planilha de conteúdo. E ali vocês podem ver que tem o tema, tem o conteúdo, tem uma referência, a mídia e a data da postagem. Então, geralmente a gente usa esse modelo, digamos assim, para abastecer. Não quer dizer que a gente sempre vai preencher tudo, mas serve de guia. Mas o que acontece? Uma planilha de conteúdo, ela é desenvolvida e só funciona através de um banco de ideias. Então, assim, isso é até uma coisa que eu falo bastante no e-book. Como produtor de conteúdo, é importante que tu tenha um banco de ideias, que basicamente é algum lugar, seja um bloco de notas, um documento no Drive, um caderno, alguma coisa onde vocês vão ter um espaço para registrar todas as ideias. Então, eu faço conteúdo de empreendedorismo para as redes sociais. Então, eu vou ter um banco de ideias onde qualquer momento que eu tiver qualquer tipo de ideia, eu vou registrar lá essa ideia e assim é muito mais fácil nunca ficar sem conteúdo. Mas para a planilha de conteúdos funcionar, é importante que a gente tenha esse banco de ideias. E aí, como que funciona? Tu vai ter esse banco cheio de ideias, assim, das mais loucas, as mais legais, e não é todas aquelas ideias que tu vai acabar utilizando. Mas o banco de ideias não serve de filtro. O que serve de filtro é a planilha de conteúdo. Então, no momento que chegar a hora de tu registrar o que vai sair na rede social da tua empresa, por exemplo, no mês de setembro, tu precisa pegar o teu banco de ideias e a tua planilha de conteúdo e unir as duas coisas, que basicamente é, dentro do banco de ideias, selecionar as ideias que tu realmente quer falar a respeito no próximo mês e a partir disso colocá-las na planilha de conteúdo, entendeu? Naquela parte ali onde a gente fala sobre o tema da postagem. Uma coisa muito importante, eu vou deixar aqui no box de informações uma planilha de conteúdo gratuita que vocês podem baixar e utilizar aí na empresa de vocês, para as redes sociais de vocês ou como vocês acharem melhor, tá bom? Vamos falar um pouquinho então de como que a gente faz então a gestão, digamos, dessa planilha. Quando a gente tira as ideias do banco de ideias e coloca lá, a gente vai primeiro escolher os temas. Então, tu vai adicionar ali qual vai ser o tema, que não necessariamente é o título, mas é o assunto a respeito do que tu vai estar tratando nas tuas redes sociais, naquele post específico. Depois disso, a gente vai ver se a gente já tem alguma referência, alguém que fez um conteúdo similar e que é muito legal, ou às vezes a referência não é nem em relação ao conteúdo, mas a forma que ele está sendo apresentado. Então é um vídeo, um card muito legal, que não necessariamente é sobre o mesmo assunto, mas que é interessante se inspirar. Isso funciona mais ainda quando tu divide essa planilha com outras pessoas. Então, por exemplo, tem na minha equipe alguém que cuida só da parte gráfica, enquanto eu cuido da parte de conteúdo. Só uma hipótese. E aí eu preciso compartilhar essa planilha com essa pessoa. Ela vai ter que saber qual é essa minha preferência ou qual a minha referência para conseguir montar aquele post da ideia que eu tinha, sabe? Isso funciona muito quando tu trabalha em equipe. Aí tem a parte ali da mídia. Por que eu coloco isso na minha plataforma? Porque eu diferencio, principalmente nas minhas redes sociais, entre post no Instagram, post no IGTV e vídeo pro YouTube. Ou às vezes até assunto pros close friends, que pra quem não sabe, eu tenho os meus close friends lá no Instagram, que por enquanto está com as vagas fechadas, mas em breve a gente vai abrir. Eu preciso organizar todos esses conteúdos. E pra eu não me esquecer, porque, gente, sério, a gente esquece mesmo, eu acabo colocando qual é a mídia que eu penso em fazer esse conteúdo, entendeu? E aí, só pra finalizar, mas pra que vocês entendam, é interessante que tu faça tudo isso meio junto, assim.
Então chega no momento do mês de agosto, por exemplo, em que tu vai planejar o mês de setembro. O ideal é que em um dia, ou se tu puder fazer tudo no mesmo, melhor ainda, mas se tu não conseguir, que em um dia tu faça a retirada, digamos assim, do conteúdo do banco de ideias e coloque na tua planilha e organize essa planilha. Daqui a pouco até escreva já os textos, busque as referências, decida as mídias e tal, faz toda essa parte bem de conteúdo mesmo, e em outro momento tu use pra montar as postagens. Então, eu tenho que fazer uma foto sobre isso, ou eu tenho que fazer uma arte no Photoshop pra ilustrar essa postagem, ou eu tenho que gravar o vídeo em questão, sabe? Tira um dia para planejar e o outro dia para de fato executar essas postagens e também programar elas. Sempre que possível, produzir tudo antecipado e só ir trabalhando durante o mês com as programações. Claro que isso funciona muito mais para mídia de empresa. Quando tu é uma pessoa física, tipo no meu caso das minhas redes sociais, eu não consigo programar muito o conteúdo. É tudo muito natural, vai saindo à medida que ele está sendo produzido mesmo. Mas eu faço pelo menos o planejamento do conteúdo. Então, geralmente esses vídeos que vocês veem aqui no meu canal do YouTube, eles já estão planejados pelo menos há umas 2 semanas. Nem sempre já estão gravados, prontos e finalizados, mas planejados sim. E isso que é muito importante. Aí, só para retomar e a gente finalizar o vídeo, para vocês entenderem num fluxo como que ficaria. Primeiro, banco de ideias. Nesse banco de ideias, a gente vai ter registrado tudo o que veio na nossa cabeça ao longo, do período da vida. Segundo passo, planilha de conteúdo. Então a gente vai organizar esse banco de ideias dentro da planilha de conteúdos. Terceiro passo, artes gráficas ou produção de foto, produção de vídeo, mas de fato o que é visual que precisa ser feito para esse post ir ao ar. E aí, quarto e último passo é a programação das postagens, ou pelo menos uma organização que funcione para ti, para que tu consiga publicar isso nas suas redes sociais, nas datas estabelecidas, nos horários e tudo certinho. É um pouco difícil falar sobre esse assunto de maneira clara, porque para mim que vivo isso no dia a dia é muito óbvio, mas eu sei que para quem não trabalha com isso não é tanto. Então eu tento falar da maneira mais didática possível para que vocês entendam, e eu espero que isso tenha se cumprido e que vocês tenham compreendido um pouquinho como funciona. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o assunto, deixem aqui embaixo e também me sigam nas minhas redes sociais e principalmente nas redes sociais da Dom, porque lá a gente posta muito conteúdo legal sobre marketing digital, tá bom? Beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!